Oiê, tudo bem? Então vamos falar sobre funções inorgânicas, focando em ácidos e bases. Você já notou que todos os alimentos têm sabores distintos? Por exemplo, o azedo dos limões, o amargo do bicarbonato, o produto de limpeza. Tudo isso tem a ver com os ácidos e bases, com a química dos ácidos e bases. A definição mais tradicional dos ácidos e bases foi dada pelo cientista sueco Sven Arrhenius, que foi estabelecida como ácidos, que são substâncias que normalmente têm um sabor azedo, como limões ou até mesmo vinagre. Em solução aquosa, eles liberam íons de H+, ou até íons de hidrogênio. Mas por que isso ocorre, Ana? Isso ocorre porque a molécula do ácido se dissocia em solução aquosa, liberando H+. O nível do pH do ácido varia entre 0 e 7, sendo 0 o mais ácido e 7 o neutro. Já as bases, diferentemente dos ácidos, eles possuem um sabor amargo, são substâncias que têm um sabor amargo, como o sabão, como o bicarbonato. E essas substâncias, quando mergulhadas, quando postas em meio aquoso, na água, elas liberam íons de H-, os íons de hidróxido. São responsáveis pelas suas características de neutralizar os ácidos. Isso pode ser descrito pela sua reação de neutralização H+, mais OH-, que dá-se H2O, onde o H+, de um ácido, ele reage com OH-, OH- de uma base que forma-se água. Bases têm um pH superior a 7. Quanto maior o pH, mais forte é a base. Um exemplo é a solução NaOH. É uma solução que, quando concentrada, tem um pH de mais ou menos 14, o que significa que é uma base muito forte. Bom dia, quero começar falando sobre as propriedades dos ácidos. Os ácidos são substâncias químicas que apresentam características comuns devido à presença de íons de hidrogênio, que é o H+. Em solução aquosa, suas principais propriedades são o sabor azedo, que em alimentos ácidos como limão e o vinagre apresentam um sabor característico azedo devido à presença de ácidos como ácido cítrico e ácido acético. Existe esse sabor, no caso, é um indicativo de presença de íons de H+, mas é importante lembrar que a degustação direta dos ácidos fortes pode ser perigosa. Reatividade com metais também é uma das propriedades, que os ácidos reagem com metais ativos, como o zinco, o ferro e o magnésio, liberando o gás hidrogênio, e formando um sal correspondente. O outro é a mudança de cor de indicadores. No caso, os indicadores são substâncias que mudam de cor na presença de ácido ou de bases. O papel tornassol, por exemplo, fica vermelho em meio ácido. Outros indicadores podem ser o fenolfetalina, que ele é um indicador de ácidos, E também temos o alaranjado de metais, que ele fica vermelho em meio ácido. Mas as propriedades das bases, quais são? Para entender, a gente tem que saber primeiro o que são as bases. As bases são substâncias que liberam íons de hidróxido em solução aquosa e apresentam as seguintes propriedades: sabor amargo. Muitas bases, como hidróxido de magnésio, presente em antiácidos, apresentam um sabor amargo. Alimentos alcalinos, como o café e alguns vegetais, também possuem essa característica. Também temos a sensação escorregadias. Soluções de bases fortes, como soda cáustica, tem textura escorregadia, devido à reação com óleos e gorduras, formando sabores. Bom, essa propriedade está relacionada à capacidade das bases de dissolver a matéria orgânica. Temos também a reação de neutralização, que as bases elas reagem com ácidos, formando sal mais água. E é isso, gente. Essa propriedade, essas propriedades e exemplos ajudam a entender como ácidos e bases são presentes no nosso dia a dia, influenciando desde a alimentação até a higiene e a indústria. O pH ele é determinado pela concentração de íons de hidrogênio numa substância. Ele indica se ela vai ser básica, neutra ou alcalina. Além disso, temos o pOH, que é o potencial hidroxilo iônico. Ele possui as mesmas funções, porém ele é menos utilizado.
O pH ele é representado em uma escala que vai de 0 a 14. São dos nossos cotidianos, mas claro que tem substâncias que vão além dessas escalas. O pH 7 é o pH neutro. À sua esquerda, que vai até o 0, é o pH ácido. Quanto mais perto do 0, mais ácida a substância é. Já à sua direita, vai até o pH 14. Quanto mais perto ao 14, mais básica essa substância é. Em 1909, o químico dinamarquês Søren Sørensen, que nasceu em 1868 e morreu em 1939, propôs que a acidez das soluções, medidas em termos das concentrações de íons H+, tivesse seus valores transformados utilizando logaritmos para a escala de pH. Ou seja, ele utilizava a fórmula pH igual menos log H30+. A medição do pH, além dessa fórmula, acontece também no nosso dia a dia. Por exemplo, as piscinas, a água da piscina precisa ser medida. A água dos aquários também, ou até mesmo o solo para as plantações. Essa medição ela pode acontecer com substâncias ácido-base, que são substâncias que, ao entrar em contato com a solução, ela muda de cor indicando o caráter. Os indicadores mais utilizados são o tornassol e o fenolftalina. Também temos o pH-metro, que mede a condutividade elétrica da solução através de elétrons e converte para a escala dos valores de pH. O pH também é importante na biologia, por exemplo, nas reações enzimáticas, ou na agricultura. Solos com teor muito ácido têm dificuldade de absorver nutrientes, afetando assim as plantações, ou até mesmo nas indústrias, alimentícia ou de tratamento de água, por exemplo. Outro lugar é nas reações químicas. Nas reações ácido e base, elas são fundamentais para a química, por exemplo, na neutralização, onde os cátions H+ reagem com os ânions OH-, neutralizando o meio e liberando água. Ou na dissociação ácida, pois é um processo que envolve a liberação e formação de íons, ou no equilíbrio químico. Ou seja, a escala de pH ela é uma ferramenta essencial na química que não só ajuda a entender o comportamento das substâncias ácidas e básicas, mas ela também influencia em diversas áreas como na biologia, agricultura ou indústria, entre outras. Compreender esses conceitos pode abrir portas para aplicações práticas e teóricas nas ciências naturais. Hoje trabalharemos um experimento chamado indicador de ácido e base, com repolho roxo. Ele está relacionado ao comportamento químico de um ácido e uma base. Você sabe o que é um ácido e uma base? Uma solução ácida é uma solução com alta concentração de íons de hidrogênio, diminuindo o pH. E uma solução básica é uma solução que doa e um hidroxila, aumentando o pH, ou o potencial de hidrogênio. Bom, para esse experimento, utilizamos 7 copos e numeramos ele. Também construímos uma tabela para não nos perder. Também, novamente, numeramos de 1 a 7, só que com os nomes dos ingredientes que a gente ia pôr nos copos. No primeiro copo, colocamos o vinagre. No segundo copo, colocamos a água. No terceiro, colocamos o sal de cozinha. No quarto copo, colocamos o bicarbonato de sódio. No quinto copo, colocamos o shampoo. No sexto copo, colocamos a água sanitária. E no sétimo copo, colocamos o sabão em pó. Para substâncias líquidas, nós colocamos 30 ml em cada copo. E nas substâncias em pó, colocamos 2 colheres. Agora vamos utilizar 100 ml de extrato de repolho roxo. E vamos colocar na primeira substância, que é o vinagre. Colocamos na segunda também, que é a água. Colocamos também na terceira, que é o sal de cozinha. E misturamos um pouco. Agora, o copo 4, bicarbonato de sódio, percebemos que a sua coloração ficou bem azul, com o pH de 9. Agora, no copo 5, temos o shampoo, que ficou com coloração rosa, quase roxo, um ácido fraco, com pH de 6,6.
Já o copo 6, água sanitária, percebemos uma coloração amarela, de base forte, com um pH de 13, aproximadamente 13, 14. Com o sabão em pó, copo 7, percebemos uma coloração verde de base, com pH de 10. Podemos concluir que o experimento demonstrou de maneira visual e prática a escala do pH, permitindo identificar se a substância é ácida, neutra ou básica. Além disso, o uso de um indicador natural reforça a importância de métodos alternativos e sustentáveis para a análise química. As funções inorgânicas, os ácidos, bases, sais e óxidos desempenham um papel fundamental em diversas áreas da ciência e da vida cotidiana. Cada uma dessas classes de substância possuem características químicas específicas que determinam suas propriedades e aplicações. Os ácidos, por exemplo, são conhecidos por um sabor azedo e capacidade de liberar íons H+, em solução aquosa, enquanto as bases têm sabor amargo e liberam íons OH-. Os sais resultam da reação entre ácidos e bases, sendo essenciais em processos biológicos e industriais. Já os óxidos de oxigênio estão presentes em fenômenos naturais como a ferrugem e em aplicações tecnológicas avançadas. Então, compreender essas funções inorgânicas nos permite não apenas interpretar fenômenos químicos do dia a dia, mas também aplicar esses conhecimentos em áreas como medicina, agricultura, sua relevância para o desenvolvimento científico e tecnológico.